Tessa Quinn estava do lado de fora do restaurante chique, com as mãos a tremer enquanto segurava a mão do seu filho de 3 anos. Oliver estava a usar a sua camisola favorita do Batman, com o cabelo encaracolado ainda úmido do banho que ela lhe tinha dado 1 hora antes. Ela tentou explicar que a mamã tinha um jantar especial naquela noite. Mas Oliver agarrou-se à sua perna e chorou até ela não aguentar mais. A babá cancelou no último minuto. Vômito, ela escreveu. E Tessa não tinha ninguém para ajudá-la. Sua mãe morava a 3 estados de distância. Ela ainda não tinha amigos próximos na cidade. E o aplicativo de namoro que ela relutantemente se inscreveu especificava que era um jantar às 19 horas no Marellos, um dos restaurantes mais caros da cidade. Tessa pegou o telemóvel e escreveu uma mensagem para o homem com quem deveria se encontrar, Landon Hayes, empresário de sucesso de 42 anos, dizia o perfil dele. Eles trocavam mensagens há 2 semanas, e ele parecia gentil e paciente, mas agora ela estava prestes a arruinar o que provavelmente era sua única chance de ter uma noite normal de adulta em meses. Sinto muito, mas preciso cancelar. Emergência com a babá. Sinto muito pelo aviso em cima da hora. Ela clicou em enviar e estava prestes a dar meia volta e ir para casa quando o telemóvel tocou imediatamente. Era ele. Alô, Tessa atendeu nervosamente. Tessa, é o Landon. Acabei de receber a sua mensagem. Onde você está? Na verdade, estou do lado de fora do restaurante, mas preciso ir para casa. A minha babá cancelou. E você está com o seu filho? Landon perguntou, com a voz calma e sem julgamentos. Sim, admitiu Tessa. Sei que isto é completamente inadequado para um primeiro encontro e que deveria ter cancelado mais cedo, mas estava a tentar resolver uma coisa. E traz-o para dentro, interrompeu Landon gentilmente. O quê? Traz o teu filho para dentro. Vamos jantar juntos, nós os 3. Já tenho uma mesa reservada, Landon. Não posso fazer isso. Isto era para ser um encontro, não um jantar em família com um estranho. Então vamos chamá-lo de encontro familiar, disse Landon, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. Já estou aqui. A mesa está reservada. E honestamente estou curioso para conhecer o pequenino de quem você tanto fala nas suas mensagens. A menos que prefira não, eu entendo perfeitamente se isso a deixar desconfortável. Tessa olhou para Oliver, que examinava uma folha que tinha encontrado no chão com intensa concentração. Ela pensou no seu apartamento vazio, na pizza congelada que teria para o jantar novamente, na solidão que tinha sido sua companheira constante desde que o pai de Oliver partiu, há 2 anos. Ok, ela ouviu-se dizer. Nós vamos entrar. Mas estou a avisar, ele tem 3 anos e não é exatamente o tipo de criança que se comporta bem em restaurantes finos. Eu também não era aos 3 anos, respondeu Landon. Entrem. Vou pedir ao anfitrião para colocar mais um lugar à mesa. Tessa respirou fundo, apertou a mão de Oliver e entrou no restaurante. O interior era deslumbrante. Iluminação acolhedora, toalhas de mesa brancas, o murmúrio silencioso de pessoas bem vestidas a ter conversas elegantes. Tessa sentiu-se imediatamente deslocada com as suas calças de ganga simples e t-shirt branca, com a sua sacola de lona e o seu filho com a sua camisa de super-herói. O anfitrião olhou para eles com desaprovação mal disfarçada. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um homem levantou-se de uma mesa no canto e acenou. Landon Hayes era ainda mais bonito do que nas fotos, com cabelo escuro penteado de forma impecável, vestindo um fato azul marinho que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal de Tessa. Ele parecia exatamente o tipo de empresário de sucesso cujo perfil a intimidara inicialmente. Mas quando se aproximou deles, agachou-se imediatamente ao nível de Oliver. Olá, disse Landon com um sorriso caloroso. Sou o Landon. Qual é o teu nome? Oliver, que normalmente era tímido com estranhos, estudou este homem com seriedade. Sou o Oliver. Tenho 3 anos e gosto do Batman. O Batman é excelente, disse Landon solenemente. Sabes qual é o superpoder do Batman? Oliver abanou a cabeça. Ele não tem superpoderes. É apenas uma pessoa normal que decidiu ser corajosa e ajudar as pessoas. Isso significa que qualquer pessoa pode ser um herói se esforçar o suficiente. Muito fixe, não é? O rosto de Oliver iluminou-se, sim. A sério? Então eu posso ser o Batman? Com certeza, confirmou Landon. Depois, levantou-se e virou-se para Tessa, estendendo a mão. E tu deves ser a Tessa.
É maravilhoso finalmente conhecê-la pessoalmente. Tessala apertou a mão dele, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos pela simples gentileza com que ele falara com seu filho. Sinto muito por isso. Sei que não foi para isso que você se inscreveu. Na verdade, disse Landon, guiando-os até a mesa, foi exatamente para isso que me inscrevi. Você mencionou em suas mensagens que ser mãe é a parte mais importante da sua vida. O ar da manhã batia nas bochechas de Hannah Mitchell, enquanto ela corria pela calçada movimentada, as suas botas de couro gastas chapinhando nas poças deixadas pela chuva da noite anterior. Ela olhou para o relógio. 7h45. Faltavam 15 minutos para chegar a Vertex Innovations, onde trabalhava como assistente administrativa há 8 meses. O trabalho não era glamuroso, mas pagava as contas e fornecia seguro de saúde para o seu filho de 10 anos, Tyler. Com licença, murmurou ela, ao desviar-se de um grupo de turistas que admiravam o horizonte da cidade. O seu telemóvel vibrou no bolso. A babá de Tyler, a Sra. Patel, estava atrasada novamente. O coração de Hannah afundou. Ela tinha uma reunião de departamento às 8h30 em ponto, e seu chefe, Richard Morrow, já a havia advertido 2 vezes sobre atrasos. Ser mãe solteira era um equilíbrio constante, e ultimamente parecia que ela estava atuando sem rede de segurança. Hannah virou a esquina na Maple Street, acelerando o passo. Foi quando ela ouviu um guincho agudo de pneus seguido de um baque surdo e um gemido. A 20 metros à frente, um homem estava caído na calçada, com a sua pasta cara aberta ao seu lado. O culpado, um entregador de bicicleta, acelerou sem parar, olhando para trás com pânico no rosto. Por uma fração de segundo, Hannah hesitou, olhando novamente para o relógio. 7h48. Ela mordeu o lábio, olhando do homem ferido para a direção do seu prédio comercial, visível a apenas 3 quarteirões de distância. Senhor, está bem? Hannah ajoelhou-se ao lado do homem, que tentava sentar-se com o rosto contorcido de dor. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelo grisalho e um fato cinzento feito à medida, agora manchado de sujidade e do que parecia ser café de um copo de viagem entornado. Estou bem, disse ele, fazendo uma careta de dor, tentando levantar-se antes de cair para trás com uma inspiração profunda. O meu tornozelo. Hannah reparou que o pé direito dele estava torcido num ângulo pouco natural. Precisa de cuidados médicos. Vou chamar uma ambulância. Sem ambulância, insistiu o homem, com voz tensa, mas autoritária. Tenho uma reunião que não posso perder. Hannah quase riu da ironia. Com todo o respeito, senhor, o senhor nem consegue ficar de pé. Os olhos azuis penetrantes do homem encontraram os dela. Eu consigo. Ele tentou levantar-se novamente, mas acabou caindo contra a parede de tijolos atrás dele, com o rosto agora pálido sob o bronzeado claro. Olhe, eu já estou atrasada para o trabalho, mas não posso deixá-lo assim, disse Hannah, ligando para o 112 apesar dos protestos dele. Depois de explicar a situação ao atendente, ela ajudou a recolher os papéis espalhados da pasta dele. O cabeçalho chamou a sua atenção. Benjamin Crawford, diretor executivo, Vertex Innovations. O seu coração disparou. Não pode ser. Trabalha na Vertex? Perguntou ela com a voz subitamente seca. O homem, Benjamin Crawford, acenou com a cabeça, fazendo uma careta ao mudar de posição. Sim. Hannah engoliu em seco. Nunca tinha conhecido o diretor executivo pessoalmente. Ele trabalhava no último andar e raramente interagia com os funcionários dos níveis inferiores. Na foto do diretório da empresa, ele estava barbeado e com cabelo mais curto. Este homem parecia mais rude, com uma barba por fazer e cabelo um pouco mais comprido, mas os olhos eram inconfundíveis. Eu também trabalho lá, disse ela baixinho. Assistente administrativa em marketing. Algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento, talvez, ou simplesmente dor. Qual é o seu nome? Hannah Mitchell. Antes que ele pudesse responder, a ambulância chegou, com a sirene cortando a agitação matinal. Os paramédicos avaliaram com eficiência a lesão de Benjamin, confirmando a suspeita de Hannah de que ele tinha o tornozelo partido. Enquanto se preparavam para colocá-lo na ambulância, ele agarrou o pulso de Hannah. Obrigado, disse ele. A maioria das pessoas teria passado sem olhar. Hannah acenou com a cabeça, bem ciente de que eram agora 8h10. A reunião do seu departamento era daqui a 20 minutos, e Richard Morrow era conhecido pela sua intolerância a desculpas. Espero que se sinta melhor em breve, Sr. Crawford. Ben, corrigiu ele. Depois estremeceu quando os paramédicos levantaram a maca.
Poderia vir comigo até que eles me acomodem? Odeio hospitais. Hannah hesitou. Esse pedido certamente lhe custaria o emprego. Mas a vulnerabilidade nos olhos do CEO, tão diferente do executivo poderoso que ela imaginava que ele fosse, a comoveu. Além disso, como poderia recusar ao homem que, em última análise, assinava os seus cheques de pagamento? Está bem, disse ela, entrando na ambulância atrás dele. Enviou uma mensagem rápida à sua colega, Diane, pedindo-lhe para dizer ao Richard que se atrasaria devido a uma emergência. No hospital, as coisas avançaram rapidamente. Ben foi levado para fazer raio-x, enquanto Hannah se sentava na sala de espera, nervosa, a verificar o telemóvel. 8h45. Apreciei essa honestidade. Conhecer o Oliver é conhecer a pessoa mais importante do seu mundo. Sinto-me honrado por você confiar isso a mim. Na mesa, um empregado já tinha colocado uma cadeira alta e estava a preparar um terceiro lugar. Landon percebeu a expressão de Tessa, surpreendida por ele ter planeado tudo tão rapidamente, e sorriu. Liguei antes, enquanto vocês estavam a caminho, explicou ele. Pedi para trazerem alguns lápis de cor e papel. Se tivessem, parecia que poderia ajudar. Como era de se esperar, o empregado voltou com um menu infantil impresso em papel que podia ser colorido, junto com um pequeno copo de lápis de cera. Oliver acomodou-se no assento elevatório. Imediatamente absorvida pela atividade de colorir, Tessa olhou para Landon do outro lado da mesa, vendo-o claramente pela primeira vez. "Por que estás a ser tão gentil com isso?" perguntou ela baixinho. A maioria dos homens teria fugido. Landon ficou em silêncio por um momento, com uma expressão pensativa. "Posso contar-te algo que não está no meu perfil de namoro? Por favor, tenho uma filha. O nome dela é Sofia. Ela tem 8 anos e não a vejo há 3 anos. Tessa sentiu a respiração parar. "O que aconteceu?" "Um divórcio complicado", disse Landon, com dor evidente na voz, mesmo mantendo o tom calmo. A mãe dela se casou novamente e se mudou para a Austrália. O acordo de custódia praticamente não me dá direitos porque eu viajava muito a trabalho quando nos separamos. A minha ex-mulher argumentou que eu era um pai ausente e o tribunal concordou. Recebo videochamadas 2 vezes por mês, agendadas em horários que funcionam para os fusos horários australianos. É isso. Landon, sinto muito. Estou a contar-te isso porque quero que entendas porque não me incomoda que o Oliver esteja aqui. Sempre que vejo um pai com o seu filho, fico com o coração partido, porque não tenho isso. Por isso, quando disseste que a tua babysitter tinha cancelado, o meu primeiro pensamento não foi de desapontamento em relação ao nosso encontro. Foi de gratidão por seres o tipo de mãe que não deixa o seu filho com qualquer pessoa, que coloca as necessidades dele em primeiro lugar, mesmo quando é inconveniente. Isso é admirável. Tessa sentiu as lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Tenho estado tão preocupada com os encontros porque todos os perfis dizem que não estão interessados em mães solteiras ou que querem conhecer alguém sem bagagem. Como se o meu filho fosse bagagem. O teu filho é uma dádiva, disse Landon com firmeza. Qualquer pessoa que o veja como outra coisa não merece o teu tempo. Oliver levantou os olhos do seu desenho. A mamãe está a chorar. Estás a deixar a mamã triste? Não, querido, disse Tessa, enxugando os olhos. São lágrimas de felicidade. O Landon está a ser muito gentil. Ok, disse Oliver, satisfeito com a explicação, e voltou à sua obra-prima. O jantar foi diferente de qualquer primeiro encontro que Tessa já tivesse tido. Em vez da conversa fiada habitual, eles falaram sobre coisas reais. Os desafios da paternidade, a culpa que vinha com o equilíbrio entre o trabalho e a criação dos filhos, a solidão de fazer tudo sozinha. Landon pediu cuidadosamente do menu, escolhendo coisas que Oliver poderia gostar e certificando-se de perguntar o que ele queria. Quando Oliver ficou inquieto entre os pratos, Landon pegou o telemóvel e mostrou-lhe fotos de Sofia, contando histórias sobre a sua filha que fizeram Oliver rir. Ela é bonita, declarou Oliver, olhando para a foto de uma menina com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso com dentes separados. Ela também gosta do Batman? Ela é mais fã da Mulher Maravilha, disse Landon, mas aposto que ela adoraria conversar com alguém que sabe tanto sobre o Batman. Ela pode vir brincar comigo? Perguntou Oliver inocentemente. A dor que cruzou o rosto de Landon foi breve, mas inconfundível. Ela mora muito longe, amigo, mas talvez um dia. Depois do jantar, ao saírem do restaurante, Oliver estava a ficar cansado.
Ele estendeu os braços para Tessa, querendo ser carregado. Antes que ela pudesse levantá-lo, Landon disse, "Posso?" Com um aceno de cabeça de Tessa, ele colocou Oliver nos ombros. O menino gritou de alegria com a nova perspectiva. "Estou tão alto! Olha, mamã! Sou um gigante!" Tessa riu-se e, pela primeira vez em anos, sentiu algo a soltar-se no seu peito. A tensão constante de fazer tudo sozinha. O peso de ser a única responsável por outro ser humano aliviou-se por um momento. Caminharam até o parque de estacionamento, onde Tessa tinha deixado o seu sedã velho. Landon carregou Oliver durante todo o caminho, apesar de usar um fato caro. Quando chegaram ao carro, Landon entregou Oliver cuidadosamente a Tessa para que ela o colocasse no cinto de segurança. "Obrigada", disse Tessa ao fechar a porta do carro. "Por esta noite, por ser gentil com ele, por não me fazer sentir que arruinei tudo ao trazer o meu filho para um primeiro encontro." "Não arruinou nada", disse Landon. A sua reunião tinha começado há 15 minutos, e Diane tinha respondido com um emoji sombrio. Richard estava furioso. Às 9h30, Ben foi diagnosticado com uma fratura limpa que exigia um gesso, mas nenhuma cirurgia. Hannah ficou, ajudando-o a preencher a papelada e a contactar o seu assistente. Ela descobriu que ele tinha ido a pé para o trabalho, em vez de usar o seu serviço de carro habitual, querendo um pouco de ar fresco antes de uma reunião estressante do conselho. "Você deve ir", disse Ben quando a enfermeira terminou de colocar o gesso. "Você já fez mais do que o suficiente." Hannah assentiu, pegando a bolsa. "Espero que seu tornozelo se recupere rapidamente." "Hannah", Ben chamou quando ela chegou à porta. "Obrigado. Sinceramente, poucas pessoas sacrificariam seu tempo por um estranho." Ela sorriu, embora sentisse ansiedade no estômago. Era a coisa certa a fazer. Quando Hannah finalmente chegou a Vertex às 10h15, Richard Morrow estava à espera junto à sua secretária, de braços cruzados e com uma expressão severa. Diane lançou-lhe um olhar solidário do outro lado do escritório. "Agora é o meu escritório", gritou Richard, virando-se. Atrás da porta fechada, Richard não se preocupou com cortesias. "Esta é a terceira vez que você chega lá atrasada este mês, Hannah." "Eu sei, mas houve uma emergência." "Sempre há uma emergência com você." Ele a interrompeu. "Pais solteiros sempre têm desculpas. Eu dirijo um departamento, não uma instituição de caridade." As bochechas de Hannah ardiam de indignação. "Isso não é justo. Eu nunca perdi um prazo. A política da empresa estabelece que 3 atrasos são motivo para demissão", disse Richard friamente, deslizando um papel pela mesa. "Já processei a tua rescisão. Limpa a tua secretária até ao meio-dia." Hannah olhou para a notificação de demissão, com a visão a ficar embaçada. Como pagaria o aluguer? As mensalidades escolares de Tyler, os medicamentos para a asma dele. Enquanto empacotava os seus poucos pertences numa caixa de papelão, uma estranha calma tomou conta dela. Ela tinha ajudado alguém necessitado. Que se danassem as consequências se isso lhe custasse o emprego, onde o seu supervisor não conseguia compreender a decência humana básica. Talvez não fosse o lugar certo para ela. De qualquer forma, o que Hannah não podia saber enquanto descia de elevador pela última vez era que Benjamin Crawford estava prestes a chegar à Vertex Innovations numa cadeira de rodas, com o tornozelo recém-engessado, com perguntas sobre a mulher gentil que sacrificara a sua manhã para o ajudar e com o poder de mudar as vidas de ambos para sempre. Quando Hannah saiu do edifício da Vertex Innovations, o sol do final da manhã a cegou momentaneamente. Ela mudou a caixa de papelão nos braços, que continha 5 fotos emolduradas de Tyler, um pequeno vaso de suculenta e uma caneca de café com a inscrição "Melhor Mãe do Mundo", pintada com a caligrafia trêmula de Tyler. 8 meses de emprego reduzidos a uma caixa que ela mal conseguia encher. O telefone tocou. Era a senhora Patel. "Hannah, querida, está tudo bem? Normalmente liga quando chega ao trabalho." Hannah engoliu o nó na garganta. "Na verdade, já não estou a trabalhar, senhora Patel. Fui despedida." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Meu Deus, o que aconteceu?" Hannah explicou brevemente enquanto se dirigia para a paragem de autocarro. "Não tinha dinheiro para pagar uma boleia partilhada hoje, nem talvez em qualquer dia no futuro próximo." "Isso é terrível", exclamou a senhora Patel. "Por ajudar alguém ferido? Quem faz uma coisa dessas?" "Richard Morrow", aparentemente, suspirou Hannah, colocando a sua caixa no banco da paragem de autocarro. "Olhe,
Vou começar a procurar emprego imediatamente, mas talvez precise reduzir as horas de creche até encontrar algo. Bobagem, respondeu a senhora Patel com firmeza. O Tyler fica comigo, como de costume, até você se reerguer. Vamos resolver o pagamento mais tarde. Lágrimas brotaram nos olhos de Hannah. Não posso pedir isso a si. Não pediu. Eu ofereci. É isso que os vizinhos fazem. O tom da senhora Patel não admitia discussão. Agora vá para casa e descanse hoje. Amanhã você pode lutar contra o mundo novamente. Hannah agradeceu e desligou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. A gentileza era avassaladora depois da frieza de Richard. Ao entrar no autocarro, ela não pôde deixar de se perguntar o que aconteceria com sua pequena família agora. O mercado de trabalho estava difícil e a Vertex oferecia benefícios decentes. A ideia de Tyler ficar sem a medicação a deixava com o estômago embrulhado de ansiedade. De volta ao seu modesto apartamento de 2 quartos, Hannah colocou a caixa na bancada da cozinha e deixou-se cair numa cadeira. Ela deveria estar a atualizar o seu currículo, a ligar para os seus contactos, a solicitar o subsídio de desemprego, mas a exaustão tomou conta dela. Apenas 15 minutos de descanso, disse a si mesma, apoiando a cabeça nos braços. Acordou com o som do seu telemóvel a vibrar. Tessa, você me deu um presente esta noite. Permitiu-me passar tempo com um menino maravilhoso que me lembrou porque estou a lutar tanto para manter a ligação com a minha filha. E mostrou-me que nem todos os pais solteiros são o pesadelo que a minha ex-mulher era. Está a fazer um trabalho incrível com o Oliver. Posso vê-la novamente? Perguntou Tessa e imediatamente duvidou de si mesma. Quero dizer, se quiser, sem pressão. Adoraria, disse Landon. E da próxima vez, o Oliver está automaticamente convidado. Estou a falar a sério. Eu entendo que a tua vida vem como um pacote completo. Não estou interessado apenas em parte da tua vida. Quero conhecer tudo. Eles se viram 3 vezes por semana durante o mês seguinte. Às vezes, eram apenas Tessa e Landon, quando ela conseguia arranjar alguém para cuidar da criança. Mas, na maioria das vezes, eram os 3. Passeios ao parque, museus infantis, jantares informais, onde Oliver se sentia à vontade. Landon nunca a fez sentir-se culpada por levar o filho. Nunca sugeriu que ela deveria encontrar mais babás para que pudessem ter encontros de verdade. Este é um encontro de verdade, insistiu Landon uma noite, depois que Oliver adormeceu no sofá entre eles durante um filme. Esta é a vida real. Conhecer você significa conhecer Oliver também. 6 meses depois de começarem o relacionamento, Landon recebeu uma ligação que mudou tudo. O novo casamento da sua ex-mulher estava a desmoronar-se e ela queria voltar para os Estados Unidos. Mais importante ainda, ela estava disposta a renegociar a custódia. Ela disse que tem acompanhado as minhas redes sociais. Landon contou a Tessa com a voz trêmula de emoção. Ela viu as fotos minhas com você e o Oliver. Ela disse que eu claramente amadureci, que não sou mais o pai ausente que costumava ser. Ela está disposta a concordar em dividir a custódia assim que se mudar de volta. Landon, isso é maravilhoso, disse Tessa, abraçando-o. É por tua causa, disse ele. Porque me deixaste voltar à vida de uma criança de uma forma que me ajudou a curar e a lembrar-me de como estar presente. Deste-me a oportunidade de provar que posso ser o pai que sempre devia ter sido. Quando Sofia chegou para a sua primeira visita prolongada, estava compreensivelmente nervosa por conhecer a namorada do pai e este menino de quem tinha ouvido falar nas videochamadas. Mas Oliver, com a amizade destemida de uma criança de 4 anos, imediatamente se ofereceu para lhe mostrar os seus brinquedos. Podes brincar com a minha caverna do Batman, ofereceu Oliver generosamente. E vou mostrar-te como fazer edifícios com blocos. Gostas de blocos? Perguntou Landon. Sofia, que estava calada e cautelosa, sorriu pela primeira vez. Adoro blocos. 1 ano depois, Landon pediu Tessa em casamento. Não num restaurante chique, mas na sala de estar de Tessa, com Oliver e Sofia presentes. Oliver ajudou-o a escolher o anel e Sofia escreveu um discurso sobre como sempre quisera ter um irmãozinho. No casamento, Oliver foi o porta-alianças, vestindo a sua melhor camisa do Batman por baixo do seu pequeno casaco, e Sofia foi a menina das flores. Nos seus votos, Landon e Tessa prometeram não apenas amar um ao outro, mas amar e cuidar de todas as crianças da sua família mista.
Pensaste que levar o Oliver ao nosso primeiro encontro me assustaria, disse Landon durante os seus votos. Mas trouxeste-me exatamente o que me faltava. A chance de fazer parte de uma família novamente, de ser necessário e desejado. Não apesar de ser pai, mas por causa disso. Você e Oliver não me deram apenas o seu amor. Vocês me devolveram a minha filha, mostrando-me como estar presente. Anos mais tarde, quando as pessoas perguntavam como eles se conheceram, Tessa contava a história da babá que cancelou, da mensagem de texto desesperada e do homem que disse, traga-o sem hesitar. Ela falava sobre como tinha medo de que ter um filho a tornasse indesejável, e como Landon provou que a pessoa certa não vê as crianças como obstáculos, mas como oportunidades para construir algo maior do que apenas um casal. E Oliver e Sofia, que cresceram como irmãos, apesar de não terem laços sanguíneos, reviravam os olhos de boa vontade ao ouvir a história que já tinham ouvido 1000 vezes. A história de como uma babá cancelada e uma camiseta do Batman levaram a uma família que se escolheu completamente e sem reservas. Porque foi isso que Tessa lhe aprendeu naquela noite no Marelos. Que a pessoa certa não pede para você esconder as partes mais importantes da sua vida. Ela pede para você compartilhá-las. Ela vê seu filho não como um inconveniente, mas como uma introdução ao que é mais importante para você. E ela entende que o amor não é apenas entre duas pessoas, é entre todas as pessoas que escolhem se tornar uma família, independentemente de como essa família é formada. Desorientada, ela verificou as horas. 13h30. Ela tinha dormido por mais de 2 horas. O número no ecrã era desconhecido. Estou, ela atendeu sonolenta. É Hannah Mitchell? Perguntou uma voz feminina profissional e clara. Sim, é ela mesma. Aqui é Patricia Winters, assistente executiva de Benjamin Crawford na VertX Innovations. O Sr. Crawford gostaria de falar com a senhora. Está disponível para vir ao escritório amanhã às 9h. Hannah sentou-se direita, agora totalmente acordada. O Sr. Crawford quer ver-me. Por quê? Ele não me deu detalhes, respondeu Patricia com um tom ligeiramente mais caloroso. Mas ele insistiu bastante para marcar a reunião o mais rápido possível. A mente de Hannah disparou. Será que Ben tinha ficado a saber da sua demissão? Seria por causa do incidente desta manhã? Ou talvez Richard tivesse dito algo depreciativo e agora o CEO quisesse garantir pessoalmente que ela não causaria problemas. Senhora Mitchell, ainda está aí? Sim, desculpe, gaguejou Hannah. Amanhã às 9h está ótimo. Depois de desligar, Hannah andou de um lado para o outro na sua pequena sala de estar. Essa reunião poderia ser uma boa notícia ou uma péssima notícia, e não saber qual das duas era insuportável. Ela passou o resto da tarde a aperfeiçoar o seu currículo, para o caso de a reunião correr mal. Quando Tyler voltou da escola e das atividades extracurriculares, Hannah já tinha se candidatado a 5 vagas online, nenhuma tão promissora quanto o seu cargo na Vertex. Mãe, por que é que chegou a casa mais cedo? O rosto de Tyler iluminou-se quando ele largou a mochila junto à porta e correu para abraçá-la. Às 10h, ele estava todo desengonçado e cheio de energia. O seu cabelo castanho claro precisava constantemente de um corte. Hannah abraçou-o com força, enterrando o rosto no cabelo dele. Tive um dia interessante, disse ela com cuidado. Que tal pedirmos pizza hoje à noite? É uma ocasião especial. Tyler afastou-se, seus olhos castanhos, tão parecidos com os dela, estreitaram-se com desconfiança. Só comemos pizza às sextas-feiras, ou quando algo importante acontece. Hoje é terça-feira. Criança esperta, às vezes esperta demais. Bem, disse Hannah, guiando-o até o sofá. Algo importante aconteceu. Não trabalho mais na Vertex. A expressão de Tyler ficou triste. Foste despedida? Por quê? És a melhor em tudo. A fé simples na voz dele fez o coração dela doer. Obrigada pelo voto de confiança, amigo. É complicado. Mas ajudei alguém que se magoou esta manhã, o que me fez chegar atrasada ao trabalho. O meu chefe não foi muito compreensivo. Tyler franziu a testa, processando isso. Isso é estúpido. Ajudar as pessoas é mais importante do que chegar a horas. Hannah sorriu, apesar de tudo. Também acho. E não digas estúpido, por favor. Tudo bem, isso é ilógico. Corrigiu Tyler, usando uma das suas palavras favoritas da aula de ciências. Então, o que acontece agora? Agora, disse Hannah, pegando no telemóvel. Vamos encomendar aquela pizza e amanhã tenho uma reunião com alguém importante. E depois, vou procurar um novo emprego. Mas não te preocupes, tudo vai ficar bem.
Ao dizer isso, ela esperava desesperadamente que fosse verdade. Tyler não precisava de saber que o fundo de emergência deles só duraria 6 semanas, ou que o medicamento para a asma dele precisaria de ser renovado em apenas 18 dias. Ele não precisava saber que o aluguel venceria em 10 dias, ou que os empréstimos estudantis dela não esperariam só porque ela havia perdido a renda. Naquela noite, depois que Tyler adormeceu, Hannah sentou-se à pequena mesa da cozinha com uma xícara de chá, ensaiando o que poderia dizer a Benjamin Crawford no dia seguinte. Ele seria formal, compreensivo, irritado por ela ter se envolvido no acidente dele. Ela não tinha ideia do que esperar. Mas uma coisa era certa, essa reunião poderia mudar tudo. O que Hannah não poderia imaginar era o quanto esse pensamento se provaria certo. Hannah chegou à sede da Vertex Innovations 20 minutos mais cedo na manhã seguinte. Ela gastou uma fortuna com um serviço de transporte compartilhado, não querendo arriscar chegar atrasada para essa reunião misteriosa. O prédio de vidro de 40 andares parecia ainda mais imponente agora que ela não pertencia mais a ele. Na recepção, ela hesitou. Tenho uma reunião com Benjamin Crawford às 9 horas. O meu nome é Hannah Mitchell. Não tenho mais o meu crachá de funcionária. O segurança, Drew, a quem ela cumprimentava todas as manhãs há 8 meses, lançou-lhe um olhar compreensivo. Eu soube o que aconteceu, Hannah. Aquele tal de Moro sempre foi um caso sério. Ele digitou algo no computador. Você está na lista VIP desta manhã. Pegue o elevador executivo até o último andar. O elevador executivo. Em seus 8 meses na Vertex, Hannah nunca tinha usado aquele elevador. Os funcionários comuns usavam os elevadores padrão, enquanto o único elevador executivo de aço escovado levava a liderança da empresa diretamente para os andares superiores. Se esta história tocou o seu coração e lembrou-lhe que a pessoa certa vai abraçar tudo em si, incluindo os seus filhos, e que a família é construída através de escolha e compromisso, curta, partilhe e inscreva-se para mais histórias sobre famílias mistas, namoro de pais solteiros e encontrar o amor que inclui em vez de excluir. Comente abaixo sobre alguém que amou você e os seus filhos como um pacote completo, ou sobre aprender que ser pai ou mãe não o torna indesejável. Isso apenas ajuda a encontrar a pessoa certa. Às vezes, levar o seu filho a um primeiro encontro é a coisa mais corajosa e melhor que você pode fazer. Obrigada, Drew, disse ela, segurando a bolsa com força enquanto atravessava o saguão de mármore. O elevador executivo era tão luxuoso por dentro quanto por fora. Paredes com painéis de madeira, iluminação suave e completamente silencioso enquanto subia. O estômago de Hannah tremia de nervosismo. Ela escolheu cuidadosamente a roupa, um vestido azul marinho que guardava para ocasiões especiais, combinado com o seu único blazer decente e sapatos de salto sensatos. Ela queria parecer profissional, não desesperada, embora sentisse uma dose saudável de ambos. O elevador abriu diretamente para uma elegante área de recepção. Uma mulher impressionante, com cabelos pretos com mechas prateadas, olhou para cima por trás de uma mesa curva. Senhora Mitchell, sou Patricia Winters. Falamos ao telefone. O seu aperto de mão era firme, o seu sorriso reservado, mas não hostil. O Sr. Crawford está à sua espera. Posso oferecer-lhe alguma coisa? Café? Água? Água seria ótimo. Obrigada, disse Hannah, com a garganta subitamente seca. Patrícia conduziu-a por um conjunto de portas duplas até um escritório espaçoso de canto, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Benjamin Crawford estava sentado atrás de uma enorme secretária de nogueira polida, com o pé engessado apoiado num banco almofadado. Ele levantou os olhos do ecrã do computador e sorriu. Hannah Mitchell, por favor, entre. Patrícia colocou silenciosamente um copo de água numa mesa lateral antes de se retirar, fechando as portas atrás de si. Obrigado por ter vindo, disse Ben, indicando a cadeira à sua frente. Como se sente depois da agitação de ontem? Hannah sentou-se com cuidado, alisando o vestido. Eu é que deveria perguntar isso a si, Sr. Crawford. Como está o tornozelo, Ben, por favor? Ele fez uma careta, olhando para o gesso. No mínimo 6 semanas com esta engenhoca. Mas poderia ter sido pior se eu tivesse tentado ir ao escritório sozinho, disse ele, fixando os olhos azuis nos dela. Sei que foi despedida ontem. Hannah sentiu um aperto no peito. Então, ele sabia. Sim, porque se atrasou para me ajudar. Essa foi a razão oficial
admitiu Hannah, embora houvesse outros fatores que contribuíram para isso. Ben inclinou-se ligeiramente para a frente. Como, por exemplo, Hannah hesitou. Falar mal do seu antigo supervisor ao diretor executivo não parecia sensato, mesmo nessas circunstâncias. Sou mãe solteira. O meu filho Tyler tem 10 anos. Às vezes, as questões relacionadas com os cuidados infantis tornam a pontualidade um desafio. O Sr. Morrow não é particularmente compreensivo com essas situações. Entendo. Ben fez uma anotação num bloco ao seu lado. Fale-me sobre si, Hannah. Há quanto tempo trabalha na área administrativa? Era uma entrevista de emprego? A confusão de Hannah deve ter transparecido no seu rosto, porque Ben sorriu. Faça-me à vontade. Nos 20 minutos seguintes, Ben perguntou sobre a sua formação, o diploma em administração de empresas da faculdade comunitária, o seu histórico profissional, principalmente funções administrativas com uma breve passagem pelo retalho, e os seus objetivos de carreira a longo prazo, um emprego estável com potencial de crescimento em gestão de operações. Hannah percebeu que estava a falar mais abertamente do que tinha planeado, atraída pelo interesse genuíno e pelas perguntas ponderadas de Ben. E o Tyler? Perguntou Ben, surpreendendo-a com a mudança para assuntos pessoais. O Tyler é? Hannah sorriu com os olhos a suavizarem-se. Ele é brilhante, obcecado por ciências. Constrói robôs com caixas de cartão. Quer ser engenheiro ou astronauta, ou ambos, dependendo do dia. Parece um miúdo notável, disse Ben, e Hannah ficou impressionada com o calor genuíno na sua voz. Ele tem algum problema de saúde que eu deva saber? A pergunta apanhou Hannah desprevenida. Ele tem asma. Normalmente está bem controlada com medicação, mas ela parou, perguntando-se por que estava a partilhar isso com o CEO da sua antiga empresa e por que ele precisaria saber. Ben acenou com a cabeça, fazendo outra anotação. Agradeço a sua sinceridade, Hannah. Agora já o mantive em suspense por tempo suficiente. Ele recostou-se, cruzando as mãos sobre a secretária. Devo-lhe um pedido de desculpas e uma dívida de gratidão. A sua ajuda ontem foi muito além do que a maioria ofereceria a um estranho. Qualquer pessoa teria ajudado, Hannah protestou. Ambos sabemos que isso não é verdade, Ben rebateu gentilmente. Eu vi pelo menos 5 pessoas passarem antes de você parar. Isso diz algo sobre o seu caráter. Hannah se mexeu desconfortavelmente sob o olhar avaliador dele. Eu investiguei as circunstâncias da sua demissão, Ben continuou. Richard Morrow excedeu a sua autoridade. A política da empresa permite discricionariedade gerencial em casos de emergências documentadas, o que certamente foi o seu caso. A sua expressão endureceu ligeiramente. Além disso, os seus comentários sobre pais solteiros foram inadequados e contrários aos nossos valores corporativos. A esperança surgiu no peito de Hannah. Isso significa que... Gostaria de lhe oferecer um cargo, disse Ben, mas levantou a mão quando o rosto de Hannah se iluminou. Não o seu antigo cargo. Algo diferente. Diferente como? Preciso de um assistente executivo, explicou Ben. A Patrícia será promovida a diretora de operações no próximo mês, uma mudança que já estava sendo planejada há algum tempo. A função envolveria gerenciar a minha agenda, coordenar com os chefes de departamento alguns preparativos de viagem e, de modo geral, manter a minha organização. Hannah piscou rapidamente, tentando processar isso. Mas eu não tenho experiência como assistente executiva. Você tem experiência administrativa, habilidades interpessoais e, o mais importante, bom senso em situações de crise, rebateu Ben. O resto pode ser aprendido. A Patrícia iria dar-te uma formação completa antes da sua promoção entrar em vigor. O salário, começou Hannah hesitante, seria compatível com as responsabilidades do cargo, assegurou Ben. Aproximadamente o dobro do que ganhavas em marketing, além de melhores benefícios e maior flexibilidade de agenda para aquelas inevitáveis emergências relacionadas com os cuidados infantis. A mente de Hannah ficou confusa. O dobro do seu salário anterior transformaria completamente a sua situação financeira. As necessidades médicas de Tyler, o aluguer, talvez até mesmo mudar para um distrito escolar melhor, de repente tudo parecia ao seu alcance. Por que eu? Perguntou ela finalmente, incapaz de conter a sua perplexidade. Deve ter dezenas de candidatos qualificados dentro da empresa. Ben recostou-se na cadeira, estudando-a por um momento. Sabe o que mais valorizo na minha equipa, Hannah?
Não são diplomas sofisticados ou brilhantismo técnico, embora esses tenham o seu lugar. É caráter, integridade, coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando é inconveniente ou dispendioso. Ele apontou para o tornozelo. Ontem de manhã, demonstrou essas qualidades em abundância. Hannah sentiu o calor subir às bochechas. Agradeço a sua confiança, mas há mais, interrompeu Ben, com uma expressão cada vez mais séria. O que estou prestes a partilhar ainda não é do conhecimento público, disse ele, empurrando uma pasta pela secretária. A Vertex vai lançar uma iniciativa filantrópica no próximo trimestre. A Fundação Vertex se concentrará em apoiar pais solteiros na força de trabalho por meio de bolsas de estudo, subsídios para cuidados infantis e programas de desenvolvimento profissional. Hannah abriu a pasta e encontrou materiais preliminares de marketing para a fundação, completos com a declaração de missão e os esboços do programa. Gostaria que servisse como ligação da fundação, além das suas funções de assistente executiva, continuou Ben. A sua experiência pessoal seria inestimável na definição de programas que realmente atendam às necessidades das famílias que pretendemos servir. A oportunidade diante dela parecia quase perfeita demais. Um aumento substancial, um trabalho significativo, flexibilidade para as necessidades de Tyler e uma chance de ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos desafios que ela enfrentou. No entanto, algo a incomodava. Isso é incrivelmente generoso, disse ela com cautela. Mas não consigo deixar de me perguntar se isso é, não sei, caridade, porque você se sente obrigado depois do que aconteceu. A expressão de Ben suavizou-se. Não é caridade, Hannah. É o reconhecimento das qualidades que a Vertex precisa em sua equipe de liderança. O acidente foi infeliz, mas revelou algo valioso, algo que eu poderia ter ignorado. Ele sorriu. Considere isso um acordo mutuamente benéfico. Eu ganho uma assistente excepcional com insights únicos, e você ganha uma posição que reconhece o seu valor. Hannah respirou fundo. Quando eu começaria? Que tal amanhã? Ben perguntou com um leve sorriso. Patrícia está ansiosa para começar o treinamento e eu poderia usar a ajuda para me orientar no escritório com isso. Ele bateu no gesso. Amanhã seria perfeito, Hannah respondeu, com um sorriso se abrindo em seu rosto. Obrigada por esta oportunidade. Não vou desapontá-lo. O que Hannah não sabia ao sair do escritório de Ben naquela manhã era que esse encontro casual faria mais do que mudar a trajetória da sua carreira. Acabaria por transformar a cultura corporativa da Vertex, impactar centenas de famílias em dificuldades e criar uma ligação entre ela e Benjamin Crawford que nenhum dos dois poderia ter previsto quando se encontraram naquela calçada encharcada pela chuva. 3 meses depois de assumir o cargo de assistente executiva de Benjamin Crawford, Hannah mal reconhecia a sua vida. O seu pequeno apartamento foi trocado por um condomínio ensolarado de 2 quartos em um prédio com porteiro e jardim na cobertura, onde Tyler podia observar as estrelas com o seu novo telescópio. O seu trajeto diário agora incluía um serviço de carro da empresa, uma necessidade para abraço direito do CEO, como Ben insistiu, e o seu guarda-roupa se expandiu para incluir ternos sob medida e sapatos de grife que Patrícia a ajudou a escolher. Mãe, veja isto, gritou Tyler da ilha da cozinha, onde estava a fazer uma experiência com bicarbonato de sódio e vinagre. O seu kit de ciências, um presente de Ben, depois de Tyler ter tirado nota máxima nos exames finais, estava espalhado pela bancada de granito. Hannah sorriu, pousando a proposta da Fundação Vertex que estava a analisar. Isso é incrível, amigo. Lembre-se de limpar tudo quando terminar. A fundação tinha se tornado o seu projeto de paixão. Trabalhando ao lado de Ben, ela ajudou a moldar programas que proporcionariam apoio real a famílias como a sua. Serviços de creche de emergência, acordos de trabalho flexíveis, oportunidades de mentoria. A iniciativa seria lançada oficialmente no mês seguinte, e Hannah falaria na gala ao lado de Ben, partilhando a sua história. O seu telemóvel tocou com uma mensagem de Ben. Preciso da sua ajuda com a proposta da Westridge. Jantar de reunião no Romanos às 19h. O carro irá buscá-la às 18h30. A senhora Patel confirmou que pode cuidar do Tyler. Hannah já se habituara a esses pedidos de última hora. Ben respeitava os seus limites como mãe,
mas a natureza do seu cargo às vezes exigia trabalho à noite. A senhora Patel, agora generosamente remunerada como cuidadora oficial do Tyler após a escola, ficava sempre feliz em prolongar o seu horário quando necessário. A transformação na vida profissional de Hannah tinha sido notável. Sob a tutela de Patrícia, ela rapidamente dominou as complexidades do protocolo corporativo, aprendeu a antecipar as necessidades de Ben e construiu relações com a equipe de liderança sênior da VirtuX. Richard Morrow foi discretamente transferido para um escritório subsidiário em Omaha, uma mudança que Hannah suspeitava não ser coincidência. O que mais a surpreendeu, no entanto, foi a evolução de seu relacionamento com Ben. O que havia começado como uma apreciação formal se transformou em uma amizade genuína. Eles trabalhavam juntos de forma harmoniosa, muitas vezes completando as frases um do outro nas reuniões. Ele valorizava a opinião dela nas decisões de negócios, e ela admirava a visão dele para a empresa. Tyler adorava-o, especialmente depois de Ben ter organizado uma visita privada à exposição de robótica do Museu de Ciências local. É claro que os rumores circularam pelos canais de fofoca da Vert.x. Alguns especularam que Hannah tivesse manipulado Ben de alguma forma durante o seu momento de vulnerabilidade. Outros sugeriram uma ligação mais romântica. Hannah ignorou os rumores, concentrando-se em provar o seu valor através de um trabalho impecável. Às 18h30 em ponto, Hannah deu um beijo de despedida em Tyler e desceu para o carro que a aguardava. O motorista Marcos cumprimentou-a calorosamente. Boa noite, senhorita Mitchell. Desta vez vamos buscar o Sr. Crawford primeiro. Hannah assentiu, acomodando-se no assento de couro. Ela revisou as suas anotações sobre a proposta da Westridge, uma parceria potencial com uma grande empresa de tecnologia que expandiria consideravelmente o alcance de mercado da Vertex. Quando o carro parou em frente ao prédio de Ben, 15 minutos depois, ela estava totalmente preparada para a discussão da noite. Ben saiu pela porta da frente, apoiando-se levemente na bengala. O gesso havia sido removido 2 semanas antes, mas o fisioterapeuta recomendou que ele continuasse usando a bengala por mais um mês. Apesar dessa concessão à sua lesão, ele estava impressionante com seu terno cinza escuro e gravata bordô. Desculpe pela reunião de última hora, disse ele, sentando-se ao lado dela. Gerald Westridge só tinha esta noite disponível antes de partir para Tóquio. Não há problema, Hannah assegurou-lhe, passando-lhe o tablet com a sua versão anotada da proposta. Destaquei as secções que precisavam de esclarecimento e adicionei as projeções financeiras que solicitou. Ben percorreu as notas dela, acenando com a cabeça em sinal de apreço. Excelente trabalho, Hannah. Não sei como me viraria sem você. Provavelmente com muito mais café e muito menos sono, brincou ela. Ele lhe riu, e Hannah sentiu um calor agora familiar se espalhar pelo peito. Ela se tornara hábil em ignorar esses sentimentos nos últimos meses, o aumento do pulso quando ele sorria para ela, a agradável agitação quando as mãos dele se tocavam acidentalmente enquanto revisavam documentos. Os limites profissionais eram essenciais, especialmente dada a sua história e respectivas posições na Vertex. O Romanos, um restaurante italiano sofisticado no centro da cidade, era o local preferido de Ben para discussões de negócios importantes. O maître imediatamente os acompanhou até uma sala de jantar privada, onde Gerald Westridge, um homem de cabelos grisalhos na casa dos 60 anos, esperava com 2 associados mais jovens. Ben, é bom ver-te de volta. Gerald cumprimentou-o, levantando-se para apertar-lhe a mão. O seu olhar desviou-se para Hannah com curiosidade indisfarçável. Gerald, apresento-te Hannah Mitchell, minha assistente executiva e diretora de programas da nossa fundação, apresentou Ben. Ela tem sido fundamental no desenvolvimento da estrutura de parceria que estamos a discutir esta noite. Hannah notou a ênfase sutil que Ben colocou no seu duplo papel, estabelecendo a sua presença como mais do que um apoio administrativo. Era uma das muitas maneiras pelas quais ele consistentemente validava as suas contribuições em ambientes profissionais. O jantar transcorreu tranquilamente, passando por aperitivos e pratos principais, com discussões fluindo facilmente entre especificações técnicas e estratégia de mercado. Hannah contribuiu quando apropriado, e as suas ideias sobre cronogramas de implementação foram particularmente bem recebidas. Quando a sobremesa foi servida, Gerald virou-se para Hannah com uma franqueza inesperada.
Então, menina Mitchell, o Ben disse-me que veio para a Vertex em circunstâncias bastante invulgares, algo sobre tê-lo resgatado na rua. Hannah ficou tensa, sentindo a diminuição implícita no tom dele. Antes que ela pudesse responder, Ben interrompeu suavemente. Hannah demonstrou um julgamento e compaixão excepcionais naquela manhã, qualidades que ela traz para todos os aspectos do seu trabalho na Vertex. A empresa tem sorte por os nossos caminhos se terem cruzado, por mais invulgar que tenha sido. Gerald estudou os dois por um momento, depois acenou com a cabeça. Dizem que a sorte favorece os ousados. E por falar em sorte, ele ergueu o copo para uma parceria que beneficiará substancialmente a ambos. O acordo estava efetivamente fechado. Ao saírem do restaurante 2 horas depois, Hannah sentiu uma profunda sensação de satisfação. A parceria com a Westridge seria transformadora para a Vert.x e ela desempenhou um papel significativo para garanti-la. Correu melhor do que o esperado, comentou Ben ao entrarem no carro. A sua sugestão sobre a implementação faseada respondeu à principal preocupação do Gerald. Ele está preocupado em perturbar os seus sistemas existentes, observou Hannah. A abordagem faseada dá tempo à sua equipa para se adaptar. Ben acenou com a cabeça, com uma expressão pensativa. A sua capacidade de ler as pessoas é notável, Hannah K. É um dos seus maiores pontos fortes. Obrigada, disse ela, subitamente consciente de como estavam sentados próximos no banco traseiro mal iluminado. Provavelmente devo rever os preparativos para a gala da fundação quando voltarmos ao escritório. O organizador do evento tinha dúvidas sobre a disposição dos lugares. São quase 22 dos, Ben apontou gentilmente. A disposição dos lugares pode esperar até de manhã. Vamos levá-la para casa, para o Tyler. A viagem de carro até o apartamento de Hannah passou num silêncio confortável. Quando chegaram, Ben insistiu em acompanhá-la até o átrio, apoiando-se apenas ligeiramente na bengala. Obrigado por esta noite, disse ele quando pararam junto aos elevadores. A sua contribuição para a negociação com Westridge foi inestimável. Estou apenas a fazer o meu trabalho, respondeu Hannah com um sorriso. A expressão de Ben ficou séria. É mais do que isso, e ambos sabemos disso. Ele hesitou, como se estivesse a ponderar cuidadosamente as suas próximas palavras. Hannah, há algo que eu gostaria de discutir consigo. As portas do elevador abriram-se, distraindo os dois momentaneamente. Quando Hannah olhou para Ben, algo nos seus olhos fez o seu coração acelerar. Sim? Ela perguntou quando ele não continuou. Ben abanou ligeiramente a cabeça. Aqui não. Agora não. Pode esperar até depois do lançamento da fundação. Devemos concentrar-nos em torná-lo um sucesso. Hannah acenou com a cabeça, embora a curiosidade a consumisse. Boa noite, Ben. Boa noite, Hannah. Enquanto subia de elevador até o seu andar, a mente de Hannah fervilhava com possibilidades. Ele iria reestruturar a sua posição, oferecer-lhe uma função diferente? O lançamento da fundação estava a apenas 3 semanas de distância. O que quer que Ben quisesse discutir, era claramente importante o suficiente para ele escolher o momento certo. A semana seguinte passou num borrão de preparativos para a fundação. Hannah coordenou com os fornecedores, finalizou a lista de convidados, revisou as suas notas de discurso e gerenciou a agenda cada vez mais cheia de Ben. Eles tinham pouco tempo para conversas particulares. Suas interações se concentravam inteiramente no trabalho. 2 dias antes da gala, Hannah estava a rever os materiais dos doadores no escritório de Ben, quando Patrícia bateu à porta e entrou, com uma expressão preocupada. Ben, Victoria Harrington está aqui para vê-lo. Hannah viu a postura de Ben endurecer quase imperceptivelmente. Não tenho nada marcado com Victoria. Ela diz que é urgente, respondeu Patrícia com um tom cuidadosamente neutro. Ben suspirou. Mande-a entrar. Quando Patrícia saiu, ele virou-se para Hannah. Victoria Harrington é sua ex-mulher, Hannah concluiu baixinho. Lembro-me disso do briefing inicial quando comecei. O que ela não acrescentou foi que tinha aprendido consideravelmente mais sobre Victoria Harrington Crawford nos meses seguintes. Uma proeminente advogada corporativa, famosa por ser ambiciosa e, segundo rumores, ter abandonado o casamento quando Ben se recusou a mudar-se para Londres para o avanço da carreira dela. Antes que Ben pudesse responder, a porta se abriu e Victoria entrou. Alta, impecavelmente vestida, com cabelos loiros lisos e traços marcantes, ela irradiava autoridade e confiança. Benjamin,
Cumprimentou friamente antes de fixar o olhar em Hannah. Gostaria de falar com você em particular. Hannah é minha assistente executiva, respondeu Ben, com um tom de voz tão frio quanto o de Victoria. Tudo o que você precisar discutir comigo pode ser dito na presença dela. As sobrancelhas perfeitas de Victoria se ergueram ligeiramente. Muito bem, vou regressar a Nova York definitivamente. A Anderson & Mercer vai abrir uma filial aqui e ofereceram-me uma parceria de gestão. Parabéns, disse Ben calmamente. Mas não percebo por que razão isto exigiu uma visita não agendada. O olhar de Victoria voltou-se brevemente para Hannah antes de regressar a Ben. Pensei que poderíamos reconsiderar a nossa situação, dada a mudança nas circunstâncias. As razões para a nossa separação já não se aplicam. A implicação pairou no ar como uma nuvem de tempestade, e Hannah sentiu-se subitamente muito deslocada, testemunhando uma conversa demasiado pessoal para o seu papel profissional. Devo dar-vos privacidade, murmurou ela, recolhendo os seus materiais. Não é necessário, disse Ben. Mas Hannah já se dirigia para a porta. Vou verificar os preparativos do catering para a gala, disse ela, evitando o contato visual com ambos. A Patrícia tem o meu número, se precisarem de alguma coisa. Uma vez na segurança do seu próprio escritório, Hannah sentou-se pesadamente na sua cadeira, com o coração a bater desconfortavelmente. A elegante e bela Victoria era exatamente o tipo de mulher que ela imaginaria com Ben, sofisticada, realizada, movendo-se nos mesmos círculos de elite. Em comparação com essa imagem, Hannah sentia-se irremediavelmente inferior, apesar do seu crescimento profissional nos últimos meses. Mais preocupante era a sua reação emocional. A pontada aguda de ciúme que a atingiu com as palavras de Victoria confirmou o que ela tentava negar. Os seus sentimentos por Ben tinham evoluído muito além da admiração profissional ou da amizade. Ela tinha se apaixonado pelo seu chefe, uma complicação que poderia comprometer tudo o que ela tinha trabalhado para alcançar. Hannah conseguiu evitar Ben pelo resto do dia, enterrando-se nos preparativos da fundação. Ela saiu do escritório mais cedo, alegando que Tyler tinha uma emergência no projeto de ciências. Não era totalmente falso, embora o modelo do vulcão precisasse apenas de pequenos ajustes. Naquela noite, enquanto Tyler dormia, Hannah sentou-se na varanda com um copo de vinho, confrontando a realidade da sua situação. Os seus sentimentos por Ben tinham crescido constantemente ao longo dos meses em que trabalharam juntos, alimentados pela gentileza, inteligência e respeito que ele demonstrava por ela. Mas agir de acordo com esses sentimentos colocava tudo em risco. O seu emprego, a sua reputação profissional, o trabalho na fundação que se tornara tão importante para ela. E agora Victoria tinha voltado, claramente interessada em reconciliação. Hannah não tinha ilusões sobre competir com a ex-mulher de Ben, que partilhava a sua formação, educação e posição social. O que quer que Ben quisesse discutir com ela provavelmente seria adiado agora que Victoria estava de volta. Problemas de adultos, murmurou Hannah para si mesma, ecoando a frase que costumava usar quando Tyler perguntava sobre assuntos além da sua compreensão. A ironia não lhe escapou, apesar de toda a sua recém-descoberta confiança profissional. Sentia-se tão impotente quanto uma estudante com a sua primeira paixão. O seu telemóvel tocou com uma mensagem de texto. Estás bem? Saíste abruptamente. Ben Hannah olhou para o ecrã, sem saber como responder. A honestidade não era uma opção, mas também não se sentia confortável com um engano descarado. Só precisava de ajudar o Tyler com o seu projeto de ciências. Tudo pronto para o ensaio da gala amanhã. A resposta dele veio rapidamente. A visita da Victoria foi inesperada. Nada com que te preocupares. Até amanhã. Não há nada com que se preocupar. As palavras ecoaram na mente de Hannah enquanto ela tentava interpretar o seu significado. Ele estava a tranquilizá-la profissionalmente ou havia uma mensagem mais profunda? Na manhã seguinte, Hannah chegou cedo ao escritório, determinada a manter o profissionalismo absoluto. O ensaio da gala estava marcado para o meio-dia no Grand Meridian Hotel, onde o evento real aconteceria na noite seguinte. Como diretora do programa e oradora principal, Hannah precisava de rever a sua apresentação e coordenar com a equipe audiovisual. Ela estava a rever as suas notas no salão de baile do hotel, quando Ben chegou com um ar um pouco atarefado. Desculpe o atraso, disse ele, pousando a sua pasta. A reunião do conselho demorou mais do que o previsto. Não há problema, respondeu Hannah, mantendo um tom leve.
A equipa técnica está a preparar o projetor para a minha apresentação. Ben observou-a por um momento. Hannah, sobre ontem. Devemos concentrar-nos no ensaio, interrompeu ela gentilmente. O lançamento da fundação é importante demais para nos distrairmos com outros assuntos. Um lampejo de algo, talvez desapontamento, cruzou o rosto dele, mas ele acenou com a cabeça. Tens razão, como sempre. Vamos começar. O ensaio decorreu sem problemas. A apresentação de Hannah sobre a missão da fundação foi convincente, entrelaçando estatísticas com anedotas pessoais sobre as suas experiências como mãe solteira. Quando ela terminou, a pequena audiência de funcionários e pessoal do hotel aplaudiu calorosamente. Foi poderoso, disse Ben, aproximando-se do pódio enquanto Hannah recolhia as suas notas. Vais comover as pessoas amanhã à noite? Espero que sim, respondeu ela. Estes programas podem mudar vidas. Já mudaram, disse Ben baixinho, incluindo a minha. Antes que Hannah pudesse responder, Patrícia chamou Ben para discutir uma questão sobre a disposição dos lugares, deixando Hannah a pensar nas suas palavras. Naquela noite, Tyler estava eufórico com a gala. Posso ver o teu vestido novamente, mãe? Hannah tirou o vestido azul escuro do armário, outro presente de Ben, que insistira que a diretora da fundação deveria estar à altura do evento de lançamento. A criação de seda até ao chão, com os seus subtis e enfeites prateados, era mais elegante do que qualquer outra coisa que ela já tivesse tido. Vais parecer uma princesa, né? Declarou Tyler. O Sr. Ben vai estar lá? Claro, respondeu Hannah, pendurando cuidadosamente o vestido de volta no cabide. Ele é o fundador. Tyler acenou com a cabeça sabiamente. Ele gosta de ti, sabes? Hannah quase deixou cair o cabide. O que te faz dizer isso? A maneira como ele olha para ti, como o pai costumava olhar para ti nas fotos antigas, antes de partir. A observação de Tyler, feita com franqueza infantil, deixou Hannah sem palavras. Além disso, ele continuou alheio à reação dela. Ele me disse o quê? Quando me levou ao Museu de Ciências enquanto tu estavas naquela reunião de marketing, ele perguntou se eu me importaria se ele passasse mais tempo contigo. Eu disse que não me importava, desde que ele não a fizesse chorar como o pai fazia. Hannah sentou-se pesadamente na beira da cama. Tyler, o que exatamente Ben disse? Tyler encolheu os ombros. Ele disse que gostava muito de você e queria saber se eu não me importaria se ele a levasse para um encontro de verdade algum dia. Eu disse que você gosta de comida italiana e odeia filmes de terror. Hannah sentiu-se tonta. Ben tinha discutido namorar com ela com o filho há semanas, aparentemente, mas nunca tinha abordado o assunto diretamente com ela. Era sobre isso que ele queria falar na noite em que Victoria voltou? Na noite seguinte, enquanto Hannah se preparava para o carnaval, os seus pensamentos continuavam confusos. A senhora Patel mimava Tyler, prometendo filmes e pipocas, enquanto Hannah dava os últimos retoques na maquilhagem. O serviço de transporte chegaria em 15 minutos para levá-la ao Grand Meridian. Está linda, declarou a senhora Patel. O seu chefe não vai saber o que o atingiu, Hannah corou. Não é nada disso, senhora Patel. A mulher mais velha lançou-lhe um olhar cúmplice. Se diz isso, querida. O salão de baile do hotel tinha sido transformado para a gala. Iluminação suave, arranjos florais elegantes e banners da Fundação Vertex expostos com bom gosto. Como diretora do programa, Hannah precisava de chegar cedo para garantir que tudo estivesse no lugar. Os convidados, doadores corporativos, parceiros comunitários e executivos da Vertex começariam a chegar em 1 hora. Ela estava a verificar a configuração da apresentação uma última vez quando ouviu a voz de Ben atrás dela. Hannah, ela se virou e o viu parado na entrada do salão, impecável em seu smoking. Sua bengala havia sido trocada por uma bengala mais formal, com cabo de prata. Por um momento, ela não conseguiu falar, impressionada com sua beleza e a intensidade de seu olhar. A sala está perfeita, disse ele, aproximando-se dela. Assim como você. Obrigada, ela conseguiu dizer, alisando nervosamente seu vestido já liso. Victoria vai comparecer hoje à noite? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedi-la. A expressão de Ben mudou para uma de confusão. Victoria não. Por que ela viria? Hannah hesitou. Presumi que, como ela está de volta à cidade, vocês poderiam ter se reconciliado. A compreensão surgiu no rosto de Ben. É por isso que você tem me evitado? Ele balançou a cabeça, um sorriso surgindo nos seus lábios.
Hannah, a Victoria e eu estamos divorciados há 3 anos. O regresso dela não muda nada. Mas ela disse, as razões da vossa separação já não se aplicam. Salientou Hannah, com o coração a bater aceleradamente. A razão da nossa separação foi que queríamos vidas diferentes, explicou Ben gentilmente. Isso não mudou. Ela está focada na carreira e não tem interesse na vida familiar. Eu quero... Ele fez uma pausa, dando um passo para mais perto. Quero algo bem diferente. O ar entre eles parecia vibrar com possibilidades. Hannah estava profundamente consciente da solidão deles no vasto salão de baile, com os funcionários ocupados em outras áreas do hotel, preparando-se para a noite. O que você quer, Ben? Ela perguntou suavemente. Acho que você sabe, ele respondeu com a voz igualmente baixa. Há semanas que queria falar com você sobre isso, mas nunca parecia ser o momento certo. Então a Victoria apareceu e tu começaste a evitar-me. Hannah respirou fundo. O Tyler disse-me que falaste com ele sobre nós. Ben pareceu momentaneamente envergonhado. Eu devia ter falado contigo primeiro. Foi presunçoso da minha parte. Foi, concordou Hannah, mas também foi gentil. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Ben, nós trabalhamos juntos. Tu és meu chefe. A fundação está prestes a ser lançada. Há 1000 razões pelas quais isso é complicado. Eu sei, ele reconheceu. E se me disseres que não estás interessada, nunca mais voltarei a mencionar o assunto. Continuaremos a nossa relação profissional exatamente como antes. Ele deu mais um passo à frente, agora perto o suficiente para que ela pudesse sentir o aroma subtil da sua colônia. Mas se houver alguma hipótese de sentires o mesmo que eu, acho que devemos a nós próprios explorar isso. E que maneira é essa? Perguntou Hannah, sua voz pouco acima de um sussurro. Ben pegou sua mão, segurando-a gentilmente entre as duas mãos. Estou me apaixonando por você, Hannah Mitchell. Não porque você me ajudou quando eu estava ferido, embora eu sempre seja grato por isso, mas por causa de quem você é, sua inteligência, sua gentileza, sua força, a maneira como você defende Tyler e outros como ele, a maneira como você me desafia a ser melhor. Hannah ficou sem fôlego. Ben, As portas do salão de baile se abriram quando os funcionários do catering chegaram com bandejas de taças de champanhe. Ben relutantemente soltou a mão dela, recuando ligeiramente, enquanto os funcionários organizavam eficientemente as taças nas mesas próximas. Devemos terminar esta conversa mais tarde, disse Hannah, recompondo-se com esforço. Os convidados chegarão em breve. Ben assentiu, embora a relutância fosse evidente em sua expressão. Hoje à noite, após o evento, jantar. Só nós dois. Hannah sorriu, sentindo um calor no peito que nada tinha a ver com nervosismo. Eu gostaria muito. A gala decorreu lindamente. A apresentação de Hannah recebeu uma ovação de pé, levando vários doadores potenciais a aumentarem as suas contribuições prometidas na hora. A fundação foi lançada oficialmente com o dobro da meta inicial de financiamento garantida, assegurando que os programas pudessem começar imediatamente em vários locais. Ao longo da noite, Hannah percebeu que Ben a observava do outro lado da sala enquanto ela trabalhava com os convidados. Ocasionalmente, os seus olhos se encontravam, e a comunicação silenciosa entre eles causava-lhe uma sensação de expectativa. Quando o evento chegou ao fim, Ben aproximou-se dela perto do bengaleiro, onde ela agradecia ao coordenador de eventos do hotel. Pronta para o jantar? Perguntou ele quando ficaram a sós. Pedi ao Marcos para trazer o carro. Deixe-me verificar o Tyler primeiro, respondeu Hannah, pegando no telemóvel. A senhora Patel atendeu ao segundo toque. Está tudo bem, querida. O Tyler está a dormir profundamente. Não se apresse a voltar para casa. Aproveite a sua noite. Havia um tom de cumplicidade na voz da mulher mais velha que fez Hannah corar. O restaurante que Ben escolheu era pequeno e intimista, escondido numa rua lateral tranquila. O maître levou-os a uma mesa de canto privada, fracamente iluminada por velas. Há meses que queria trazer-te aqui, admitiu Ben, enquanto se acomodavam nos seus lugares. Então está perfeito. Foi por isso que perguntaste ao Tyler sobre comida italiana? Provocou Hannah gentilmente. Ben riu-se. Apanhado. Eu queria estar preparado. Enquanto desfrutavam do seu jantar tardio, a conversa fluía facilmente entre eles, abordando o sucesso da gala, planos futuros da fundação e, eventualmente, temas mais pessoais. Hannah se viu a partilhar histórias sobre os primeiros anos de Tyler,
Os desafios e as alegrias de criá-lo sozinha depois que o pai dele os abandonou, quando Tyler tinha apenas 3 anos. Ele tem sorte de ter-te, disse Ben, estendendo a mão por cima da mesa para segurar a mão dela. És uma mãe extraordinária. E tu? Perguntou Hannah. Tu e Victoria sempre quiseram ter filhos? Uma sombra passou pelo rosto de Ben. Eu queria. Ela não. Isso tornou-se uma das muitas incompatibilidades que não conseguimos resolver. Ele hesitou e depois acrescentou. Sempre quis uma família. Os aspectos mais tradicionais do sucesso, a empresa, a segurança financeira, pouco significam sem alguém com quem os partilhar. A vulnerabilidade na sua admissão tocou Hannah profundamente. E agora? Perguntou ela suavemente. Agora encontrei alguém que me faz acreditar que ainda pode ser possível, respondeu ele, com um olhar fixo no dela. Se ela estiver disposta a arriscar com um workaholic, com um tornozelo recentemente curado e absolutamente sem sentido de orientação em supermercados. Hannah riu. Isso é estranhamente específico. A Patrícia pode ter mencionado o incidente no supermercado na última festa de Natal, admitiu Ben com um sorriso. Quando terminaram a refeição, a conversa descontraída entre eles gradualmente mudou para algo mais sério, mais carregado de possibilidades. Para onde vamos a partir daqui? Hannah perguntou, enquanto Ben a ajudava a vestir o casaco. Profissionalmente, quero dizer, haverá conversas. Já há conversas, Ben apontou, mas entendo a sua preocupação. Se preferir, podemos reestruturar a sua função para reportar diretamente ao Conselho para Assuntos da Fundação e a Patrícia para tarefas administrativas. Hannah assentiu, tocada pela consideração dele. Isso pode ser o melhor, pelo menos inicialmente. Não quero que ninguém questione as minhas contribuições ou o teu julgamento. Fora do restaurante, a neve começara a cair levemente, cobrindo a calçada com delicados cristais. Marcos esperava com o carro, mas Ben não se moveu imediatamente em direção a ele. Sei que isto é complicado, disse ele, segurando as duas mãos dela nas suas. E temos muito o que resolver. Mas quero que saibas que estou falando sério sobre isto, sobre nós. Quaisquer que sejam os desafios, vamos enfrentá-los juntos. Hannah olhou para ele, flocos de neve a pousar no seu cabelo escuro. 6 meses atrás, ela era uma mãe solteira em dificuldades, desesperada para manter um emprego que mal cobria as suas contas. Agora, ela estava numa calçada coberta de neve com um homem que respeitava a sua mente, valorizava o seu trabalho, adorava o seu filho e, de alguma forma improvável, a amava. Juntos parece perfeito, sussurrou ela, levantando-se na ponta dos pés para pressionar os seus lábios suavemente nos dele. Enquanto Ben a envolvia nos seus braços, aprofundando o beijo, enquanto flocos de neve rodopiavam à sua volta, Hannah sentiu as últimas peças da sua nova vida encaixarem-se no lugar certo. A mulher que parou para ajudar um estranho ferido naquela manhã chuvosa nunca poderia ter imaginado que a compaixão a levaria à realização profissional, à segurança financeira e agora ao amor com um homem que via o seu verdadeiro valor. Quando finalmente se separaram, os olhos de Ben brilhavam de felicidade. Devo levá-la para casa, para o Tyler. Sim, concordou Hannah, embora não fizesse nenhum movimento para se afastar do seu abraço. Mas amanhã talvez você possa vir jantar. O Tyler está ansioso para lhe mostrar o seu projeto sobre vulcões. Eu adoraria, Ben respondeu, tirando um floco de neve da bochecha dela com carinho. Enquanto dirigiam sob a neve que caía suavemente em direção ao apartamento de Hannah, com a mão dela firmemente segurada na de Ben, Hannah refletiu sobre a estranha e maravilhosa jornada que a trouxe até ali. Um ato de bondade numa manhã agitada mudou tudo, não apenas para ela e Tyler, mas para inúmeras famílias que se beneficiariam da fundação nascida daquele encontro casual. Alguns poderiam chamar isso de destino. Hannah preferia pensar nisso como prova de que fazer a coisa certa, mesmo quando difícil, poderia levar a possibilidades além da imaginação. E enquanto o polegar de Ben traçava círculos suaves na palma da sua mão, ela agradeceu silenciosamente ao universo por aquela manhã chuvosa em que chegar atrasada ao trabalho a levou, de alguma forma, exatamente para onde ela deveria estar.